Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Pronto! Olha eu novamente, Carlos Ribeiro, na programação Fofoca do Bem, trazendo mais um tema interessante para todos vocês, relacionado à espiritualidade. Hoje irei falar sobre efeitos contrários. É interessante esse assunto porque me serviu muito. E comecei a colocar em prática e olha, não é que dá certo. Então eu irei ler para vocês, baseado no ensinamento a qual eu sigo, discutirmos juntos aqui o assunto, para que vocês possam, junto comigo, entender como funciona o processo de efeitos contrários. Tem diversos assuntos, as quais, devido ao nosso ego, às vezes a nossa arrogância, queremos impor determinadas situações, a nosso favor. Então, quando você retrocede, dá um passo para trás, lá na frente você avança 2. Funciona, hein? Olha, dependendo do assunto que você tiver com alguma pessoa, seja da sua família, um amigo seu do trabalho, ou mesmo da escola, for discutido qualquer assunto, mesmo você reconhecendo que ele está errado, às vezes é interessante você, naquela hora, sim, aceitar, respeitar. Você pode até esclarecer que não concorda com aquilo que ele está afirmando, mas fique por ali, morre o assunto naquele exato momento. Aí aquela energia negativa, desgaste que você também irá ter, se for mais à frente, com o assunto que você possa no momento estar discutindo, será ruim para ambos os lados. Mas isso é treino, tem que ter bastante, como se diz, tranquilidade, relaxamento, enfim, para que possa funcionar. Então, deixa eu pegar aqui o ensinamento para que a gente possa ler alguns trechos. Foi escrito em 3 de outubro de 1951, retirado do ensinamento Alicerce do Paraíso, escrito por Okichi Okada. Então vamos lá? O tema é teoria sobre os efeitos contrários. Os homens que não obtêm resultados satisfatórios naquilo que executam com esforço ou no que julgam ser uma boa ação, desconhecem a teoria dos efeitos contrários, ou melhor, falta-lhes discernimento a respeito de sua razão transcendental. Vou explicar essa teoria dando alguns exemplos. Quem a entender não deixará de lucrar com isso. Dentre os líderes dos fiéis, há os que procuram mostrar-se mais elevados, mais importantes do que realmente são. Tais líderes acabam recebendo o que merecem e, consequentemente, são menosprezados. Aqueles que sempre mantêm uma atitude discreta e moderada
atrai maior consideração. Existe também os que gostam de contar seus sucessos, o que não é agradável para os ouvintes. A exibição é condenável. Quem expõe os fatos, tal qual eles se apresentam, granjeia maior simpatia, e sua palavra discreta o enobrece perante o ouvinte. Ao prestar um auxílio, evite falar como se estivesse vendendo favores, pois isso só serve para diminuir o sentimento de gratidão das pessoas. Como vemos pelos exemplos acima, em tudo há efeitos contrários. Se procederem levando esse ponto em consideração, obterão bons resultados. Tá aí, são trechos aí do ensinamento continua, mas aqui já temos pontos relevantes para que possamos discutir nesse programa de hoje, Fofoca do Bem, falando tudo sobre espiritualidade. Interessante, né? Vamos reler aqui alguns parágrafos para que possamos entender melhor. Então, começando aqui, né? Dentre os líderes dos fiéis, há os que procuram mostrar-se mais elevados, mais importantes do que realmente são. Por acaso você conhece algum líder, né, ou responsável de alguma entidade que procura se mostrar mais elevado do que é? E na verdade possa ser que ele esteja mostrando aí um sentimento muito do lado egoísta. Então pode acontecer de algum líder de alguma instituição religiosa querer mostrar para os seus fiéis aquilo que realmente ele não é. Baseado nisso, temos que, além de passar algumas informações para as pessoas, para os seus fiéis, temos que ser o exemplo. Então, infelizmente, não é o que acontece. Então, com o tempo aqui, quando ele fala, consequentemente, são menosprezados, é quando vem a verdade. Aí a coisa muda. Realmente você acaba perdendo toda a confiança desses fiéis. Então, ao contrário, aqueles que sempre mantêm uma atitude discreta e moderada atraem maior consideração. Esse é um assunto muito interessante. Então vamos lá, vamos continuar com o outro parágrafo. Existem também os que gostam de contar seus sucessos, o que não é agradável para os ouvintes. A exibição é condenável. Pronto, só esse trecho aqui, só essas duas linhas aqui, temos assuntos aí por um bom tempo. Por acaso você conhece, se você não for também, né? Então, por isso é importante aprendermos juntos e se transformar por exemplo, em duas pessoas. Se você conseguir enxergar você a si mesmo, os erros que você comete, já terá um grande avanço para a sua mudança. Temos que ser moderados, isso serve de exemplo para mim. É claro, com o tempo a gente vai procurando aí diminuir isso. Então, sempre quando conquistava algum sucesso, eu fazia questão de contar para todo mundo. Mas é claro que tem pessoas que recebem com alegria, com felicidade, te apoiam, mas infelizmente tem pessoas que recebem tais notícias com desprezo, com inveja, e acaba não sendo agradável para os ouvintes. Você pode passar como uma pessoa exibicionista, com esse sentimento que essas pessoas irão sentir com você. Isso transforma num mal para você mesmo.
Então temos que ser moderados, contar no momento certo, para as pessoas certas. E olha que eu aprendi muito, mas ainda tenho que melhorar ainda mais. Então quando você tem esse autocontrole, às vezes ouço da minha própria família, meus pais, pronto, você já vai sair correndo para contar para todo mundo. Muitas vezes eu ouvi essa frase, tem aquela ansiedade, aquela vontade de contar as coisas que acontecem na sua vida, tanto pessoal como profissional. E continuando aqui, quem expõe os fatos tal qual eles se apresentam, granjeia maior simpatia e sua palavra discreta o enobrece perante o ouvinte. É verdade. Conta algum fato, alguém seu, sem colocar muito, sem fantasiar muito aquele assunto, conta de uma maneira natural, tem maior possibilidades de ganhar simpatia das pessoas. E aí, como diz aqui o ensinamento, que sua palavra discreta o enobrece perante o ouvinte. Quando você, que vem acontecer na sua vida pessoal, profissional, até nisso você tem que ser moderado, procurar contar de uma maneira normal e simples, sem mostrar a exibição, que através desse ato você acaba trazendo situações, como eu já disse, situações negativas daquele outro ouvinte, sem que você às vezes perceba. Tem pessoas que ainda reagem de uma maneira do olhar, do gesto. Muitas vezes você não consegue perceber esse sentimento que vem do outro lado, da pessoa com quem você está dividindo uma determinada situação. Então temos que ser muito prestativo, muito atencioso com relação a isto. Continuando aqui, ao prestar um auxílio, evite falar como estivesse vendendo favores, pois isso só serve para diminuir o sentimento de gratidão das pessoas. Esse aqui também é fortíssimo, que eu já me coloquei muitas e muitas vezes também dentro desse parágrafo. Quando você, muitas vezes, quando prestamos um auxílio para alguém, às vezes queremos uma troca, por mais que você não se expresse para aquela pessoa, mas por dentro você fica, com aquele pensamento, poxa, às vezes tem pessoas que não aguentam, se magoa, poxa vida, eu fiz um favor pro fulano e olha aí que ele me retribui. Às vezes a gente fica aguardando um retorno igual que você prestou para aquela pessoa, ou maior, ou acima. Mostramos muito desses sentimentos, não é verdade? Então, quando prestarmos um auxílio para alguém, temos que fazer com maior gentileza, com amor, com gratidão, realmente saindo de dentro para fora, não pensando numa troca, num favor logo em seguida. Então, pois isso só serve para diminuir o sentimento de gratidão das pessoas quando você realmente faz esse de observação, de cobrança para aquela pessoa. Aí acaba todo aquele sentimento mesmo que a pessoa tinha com relação a você. Estou sendo claro, Um assunto interessante, um assunto de um aprendizado muito relevante que, se você colocar em prática, com certeza, ao
invés de criar inimigos, entre aspas, você irá criar amigos verdadeiros. Então, temos diversos assuntos aí relacionados a efeitos contrários. Eu vou falar meu exemplo, utilizando principalmente nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, quando você está teclando, conversando com alguém no Messenger, por exemplo, às vezes, dependendo de uma vírgula ou de uma palavra que você escreve, se expressa, a pessoa do outro lado, como ela não está te vendo, não está te enxergando, não está vendo os seus olhos, então ela pode interpretar de diversas maneiras. Eu acredito, para quem está acostumado no Facebook ou em outras redes sociais, já deve ter passado por isso. Eu comecei a colocar em prática, surge um determinado assunto e você começa a trocar ideia com aquela pessoa, mas vai chegar um momento que a pessoa discorda de você. Se você continuar afirmando que você está correto, esse assunto vai rolar por minutos, por horas, sem trazer nenhum resultado positivo. Mas se você usar aquela inteligência do nível espiritual que você vai adquirindo com o tempo, se você, por exemplo, concordar, mesmo por dentro, sentindo que não é aquilo que você acredita, mas naquele momento você aceitar o que aquela pessoa está dizendo, é aquele passo para trás, pronto, o assunto morre naquele momento. Até aquela pessoa que está do outro lado, por incrível que pareça, ela vai sentir uma reação diferente com relação a você. Poxa, eu esperava uma ação, mas aquela pessoa ela fez completamente ao contrário, aceitou aquilo que eu estou afirmando. Ela pode não se expressar para você, mas ela fica por dentro, ela fica pensando, ela fica encucada. Aí já começa mudando o sentimento com relação a você. Poxa, fulano não se expressou de maneira contrária, porque as pessoas já estão acostumadas a isso, aos conflitos, às discórdias. Principalmente acontece muito com casais recém-casados, muitos se separam devido a afirmações que um quer colocar sobre o outro, achando, não, eu estou certo e acabou, não respeitando a opinião, o pensamento ao contrário do outro. Isso é uma observação muito importante. Se você começar a colocar em prática, seja no trânsito, que muitas vezes é difícil, as pessoas fazem coisas que você, dependendo da sua reação, você já começa a xingar aquela outra pessoa, né? Não consegue se segurar. A mesma coisa serve numa discussão, num assunto qualquer. Se você souber, se você na hora der aquele estalo, a pessoa começar a afirmar uma coisa que você está sabendo que ela está errada, mas se você tiver um autocontrole de aceitar naquele momento, procurar encerrar naquele momento aquele assunto, que só vai ser desgastante para ambos, poxa vida, você estará dando... Pode demorar uma semana, um mês, aquela pessoa vai refletir 2, 3 vezes. Às vezes ela pode, de repente ela vai descobrir que realmente ela estava errada, ela vai voltar, ela vai te pedir perdão, desculpas. Olha, eu errei naquele momento. É um assunto muito relevante. Se você colocar em prática este efeito contrário, puxa vida, e muitos outros aí que com certeza, eu dando estes exemplos, talvez você já comece a lembrar de muitos e muitos aí, que acontecem no seu dia a dia,
principalmente no trabalho, ou com seu amigo na escola, aquele amigo que você fala, pô, esse cara é chato, ele não aceita nada que eu falo, ele discorda de tudo. É muito importante você ganhar esse autoconhecimento e começar a praticar. Você vai avançar passos e passos na evolução espiritual sua. E com certeza você não vai trazer aqueles sentimentos negativos daquela pessoa com relação a você. Quando a pessoa se expressa um sentimento negativo, talvez você não enxergue aquelas nuvens escuras que vão tomar seu espírito, trazer muitas coisas negativas. Então é importante termos esse discernimento, enxergarmos cada situação e procurar uma saída da melhor maneira, para que ambas as pessoas possam realmente se sair bem de uma determinada situação, né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Como vemos pelos exemplos acima, em tudo há efeitos contrários. Se procederem levando esse ponto em consideração, obterão bons resultados. É isso que eu estou acabando de afirmar para os senhores. Existem diversos efeitos que você pode reagir ao contrário daquela pessoa, que ela possa estar até esperando uma reação sua. Tem pessoas que, por exemplo, te cutucam, aguardando já uma resposta pesada, uma resposta ao contrário daquilo que ela está falando, que ela está se expressando. Esse ensinamento estou aprendendo muito. Estou colocando da melhor maneira, procurando praticar. Às vezes eu não consigo. Eu ouço determinado assunto e aí eu já quero discordar, já quero me impor. E eu sei que estou errado. Tem que procurar ter esse autocontrole. E eu tenho certeza que muitos dos meus ouvintes também se sentem assim. Às vezes não consegue se segurar naquele momento e já começa uma reação negativa que vai te trazer doenças, vai trazer um mal-estar. Olha que interessante aqui que eu estou lendo um outro parágrafo desse ensinamento, que já aconteceu comigo e eu tenho certeza que já aconteceu muitas e muitas vezes com vocês. Vou ler. Antigamente apareciam muitas pessoas que queriam me enganar, levando-me dinheiro. Nessas ocasiões, antes que tocasse no assunto, eu lhes indagava se não conhecia alguém que pudesse emprestar-me determinada quantia, porque eu estava muito necessitado. Então elas acabavam se despedindo sem falar nada a respeito do seu intento. Interessante, né? Alguém já pediu algum dinheiro emprestado para os senhores, para as senhoras? Acontece, é claro, dentro da família, vizinhos, amigos, trabalho. Mas quando vamos falar de duas situações, quando alguém te pede algum dinheiro emprestado, se você conhece aquela pessoa e sabe que ela vai assumir o seu compromisso de devolver o dinheiro que você emprestou na data prevista, por exemplo, é uma coisa. Agora, existem muitas pessoas, como diz aqui no ensinamento, que queriam enganá-lo. Então, infelizmente, existem muitas pessoas que pedem dinheiro para você que ela não consegue. Pode só ser que ela não consiga saldar essa dívida com você na data prevista, porque realmente esta pessoa não conseguiu, é um ponto. Mas existe aquelas pessoas que às vezes ela tem o dinheiro para te pagar, mas ela
dar um retorno. Ela procura te enganar de uma maneira que você realmente não receba mais aquele dinheiro que você emprestou. Ele usava um método, uma pitocada, né? Interessante. Ele sabendo disso, ele indagava, perguntava para a pessoa se alguém queria algum dinheiro para emprestar-lhe, porque ele estava muito necessitado. Então, às vezes, as pessoas vendo aquela situação, como elas não gostam, às vezes, de emprestar o dinheiro para nós, acabava mudando o assunto ou indo embora. Mas é claro que isso você tem que conhecer aquela pessoa que realmente, que ela sempre, através de atos que ela pratica, de, por exemplo, ela está acostumada a pedir dinheiro emprestado para outras pessoas, e você sabendo que ela vai vir uma hora pedir para você, então você já adianta e pode usar esse argumento para que aquela pessoa realmente perceba que com você não vai ter êxito. É um efeito contrário aí que você pode usar, não é uma maneira, posso dizer que não é uma ofensa que você está fazendo, não é uma mentira, é uma prática que você faz evitando futuramente aborrecimentos, um ato positivo, até para ambas as partes. Então é um procedimento que você pode utilizar de uma maneira inteligente. E olha que existe diversos assuntos que você pode colocar aí como efeitos contrários. Eu vou colocar um outro parágrafo aqui que eu acho interessante e relevante também. Então eu peço licença para ler mais um parágrafo aqui desse ensinamento. Também há ocasiões em que, quando acho que uma pessoa tem qualidades e futuramente pode ter um grande desempenho na obra divina, intencionalmente eu a trato sem consideração. A espiritualidade colocada na sua praticidade, que é melhor, colocando resultados naquilo que acontece no dia a dia com relação às pessoas que você convive, tanto familiar como profissional, para que você possa mudar os sentimentos seus e das pessoas que convivem ao seu lado, procurando um crescimento muito maior para que não traga doenças, para que não traga conflitos, para que não traga desgastes. É interessante, né? Vocês estão comigo, Carlos Ribeiro, no programa Fofoca do Bem, todas as segundas-feiras aí. A editora Zona posta um assunto e novamente eu peço para que vocês possam, assim que ouvir, se gostar, dá um like aqui abaixo, né? Dá um joinha para que a gente possa continuar aí procurando fazer o que é de melhor, mostrando para você todos os lados, todas as saídas da melhor maneira para que você cresçamos juntos, evoluímos juntos espiritualmente. Bom, o programa hoje é um pouco mais curto, e dependendo do assunto que eu trago aqui, ele pode ser mais extenso, como pode ser de um entendimento melhor de todos. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os meus amigos que estão curtindo aí, estão dando um joinha no canal do YouTube, aos meus seguidores, agradecer a editora Zona, o seu diretor Francisco, procurando trazer o que é de melhor aqui no programa Fofoca do Bem. Vou me despedindo aqui e aguardando aí o próximo tema
para que possamos juntos aqui estar analisando tudo o que traz de melhor para a nossa vida, tá bom? Beijos! Been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you and angels... Amigos, trabalho, mas quando vamos falar de duas situações, quando alguém te pede algum dinheiro emprestado, se você conhece aquela pessoa e sabe que ela vai assumir o seu compromisso de devolver o dinheiro que você emprestou na data prevista, por exemplo, é uma coisa. Agora, existem muitas pessoas, como diz aqui no ensinamento, que querem enganá-lo. Então, infelizmente, existem muitas pessoas que pedem dinheiro para você que ela não consegue. Pode só ser que ela não consiga saldar essa dívida com você na data prevista, porque realmente esta pessoa não conseguiu, é um ponto. Mas existe aquelas pessoas que às vezes ela tem o dinheiro para te pagar, mas ela não te dá um retorno, ela procura te enganar de uma maneira que você realmente não receba mais aquele dinheiro que você emprestou. Ele usava um método aqui tocado, interessante. Ele sabendo disso, ele indagava, perguntava para a pessoa se alguém queria algum dinheiro para emprestar-lhe, porque ele estava muito necessitado. Então, às vezes, as pessoas vendo aquela situação, como elas não gostam, às vezes, de emprestar o dinheiro para nós, acabava mudando o assunto ou indo embora. Mas é claro que isso, você tem que conhecer aquela pessoa que realmente, que ela sempre, através de atos que ela pratica, de, por exemplo, ela está acostumada a pedir dinheiro emprestado para outras pessoas, e você sabendo que ela vai vir uma hora pedir para você, então você já adianta e pode usar esse argumento para que aquela pessoa realmente perceba que com você não vai ter êxito. É um efeito contrário aí que você pode usar, não é uma maneira, posso dizer que não é uma ofensa que você está fazendo, não é uma mentira, é uma prática que você faz evitando futuramente aborrecimentos, um ato positivo, até para ambas as partes.
Então é um procedimento que você pode utilizar de uma maneira inteligente. E olha que existe diversos assuntos que você pode colocar aí como efeitos contrários. Eu vou colocar um outro parágrafo aqui que eu acho interessante e relevante também. Então eu peço licença para ler mais um parágrafo aqui desse ensinamento. Também há ocasiões em que, quando acho que uma pessoa tem qualidades e futuramente pode ter um grande desempenho na obra divina, intencionalmente eu a trato sem consideração. A espiritualidade colocada na sua praticidade que é melhor, colocando resultados naquilo que acontece no dia a dia com relação às pessoas que você convive, tanto familiar como profissional, para que você possa mudar os sentimentos seus e das pessoas que convivem ao seu lado, procurando um crescimento muito maior para que não traga doenças, para que não traga conflitos, para que não traga desgastes. É interessante, né? Vocês estão comigo, Carlos Ribeiro, no programa Fofoca do Bem, todas as segundas-feiras aí. A editora Zona posta um assunto e novamente eu peço para que vocês possam, assim que ouvir, se gostar, dá um like aqui abaixo, né? Dá um joinha para que a gente possa continuar aí procurando fazer o que é de melhor, mostrando para você todos os lados, todas as saídas da melhor maneira para que você cresçamos juntos, evoluímos juntos espiritualmente. Bom, o programa hoje é um pouco mais curto e dependendo do assunto que eu trago aqui, ele pode ser mais extenso, como pode ser de um entendimento melhor de todos. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os meus amigos que estão curtindo aí, estão dando um joinha no canal do YouTube, aos meus seguidores, agradecer a editora Zona, seu diretor Francisco, procurando trazer o que é de melhor aqui no programa Fofoca do Bem. Vou me despedindo aqui e aguardando aí o próximo tema para que possamos juntos aqui estar analisando tudo que traz de melhor para a nossa vida, tá bom? Beijos! Been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade.
we're seeing, a divine conspiracy. That you and angels Aqui e aguardando aí próximo tema para que possamos juntos aqui estar analisando tudo que traz de melhor para a nossa vida, tá bom? Beijos. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you and angels Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy.